Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje é exatamente 8 de março de 2024. Estamos nós reunidos para estudarmos o capítulo 30 de O Livro dos Médios. E hoje nós iremos iniciar o regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada em 1º de abril de 1858, tá? Sociedade Espírita. Então, nós iremos fazer a nossa prece. Eu vou pedir para a nossa irmã Lígia fazer a nossa prece de gratidão. E quem vai conduzir essa leitura hoje, porque como é regulamento, é uma leitura corrida, se for necessário a gente comenta, será a nossa querida Carla. Vamos orar? Lígia irá orar para a gente. Pai de amor e bondade, mais uma vez estamos aqui reunidos para estudar, para poder aprender a palavra de Jesus, o Evangelho de Jesus, para podermos compreender melhor, aprender essa doutrina consoladora. Agradecemos o apoio da espiritualidade amiga que aqui se faz presente. Pedimos que sejamos iluminados para que possamos compreender, sentir e viver a doutrina dos Espíritos. Que assim seja. Regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada em 1º de abril de 1858, autorizada por decreto do Senhor Prefeito de Polícia, em data de 13 de abril de 1858, de acordo com o aviso do Excelentíssimo Senhor Ministro do Interior e da Segurança Geral. Nota: embora este regulamento seja fruto da experiência, não o apresentamos como lei absoluta. Você entendeu? Você viu? A diferença. Por que a gente parou? Porque é um estudo diferente, que nós estávamos ainda há pouco lendo os regulamentos que foram postos no finalzinho de Obras Póstumas. Aqui a gente só começando, a gente já vê uma diferença enorme de quem escreveu, entendeu? Olha a sensibilidade de Kardec. Não o apresentamos como lei absoluta. Não o apresentamos como lei absoluta, mas unicamente para facilitar a formação de sociedades que se queiram fundar. Os interessados aí encontrarão os dispositivos que lhes pareçam convenientes e aplicáveis às circunstâncias que lhes sejam peculiares. Se bem que bastante simples, essa organização poderá ser ainda muito mais simplificada, quando se trate não de sociedades regularmente constituídas, mas de simples reuniões íntimas, que apenas necessitam adotar medidas de ordem, de precaução e de regularidade nos trabalhos. Tá vendo? Até o carinho, né? É diferente. A gente que está acostumado a ler Kardec, a gente vê. Ele disse, olha, isso só se for uma sociedade grande, mas se for uma reunião de estudo, precisa, né? Vamos simplificar. Apresentamo-lo igualmente para conhecimentos dos que desejam manter relações com a Sociedade de Paris, seja como correspondentes, seja a título de membros da dita sociedade. Às vezes a casa espírita é pequenininha, tem 10 trabalhadores, mas entre os 10 tem 2 ou 3 que é espiritólico. Então, não, nós temos que fazer diretrizes, temos que fazer a ata, temos que isso. Gente, para quê? Por quê? Ao invés de nós estarmos trancados escrevendo, vamos fazer o bem, vamos estudar. Vamos estudar. Agora, realmente, se é uma casa enorme, fica mais complexo. E você pode ver uma casa enorme, ela acaba dividindo em grupos. Tem um grupo disso, um grupo daquilo, acaba sendo uma casa grande com vários centros menores, cada um fazendo um trabalho. Capítulo 1. Fins e formação da sociedade. Artigo 1º. A sociedade tem por objeto o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. São proibidas nela as questões políticas, de controvérsia religiosa e de economia social. Ela toma por título Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Olha só, né? Tem por objeto o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e as suas aplicações às ciências o quê? Morais,
físicas, históricas e psicológicas. São proibidas nela, na sociedade, as questões políticas, de controvérsia religiosa. Então, política, por exemplo, o ano passado nós tivemos vários grupos de trabalhos e trabalhadores que se afastaram da atividade por conta de política. Nós dentro do Centro Espírita, nós estávamos dividindo, até a família estava dividindo. Né? Então, qual é teu presidente, hein? Isola fulano. Você tem que votar no Beltrano. Assim, quem tu és? Eu sou a Carla. Quem tu és? Quem tu és, exatamente. E não pode. Quantas pessoas me procuraram para reclamar disso? Conceição, não estou conseguindo. O povo só está falando de política lá, não respeita a minha opinião. Né? Se tivesse lido os regulamentos. E o outro ponto é a controvérsia religiosa. Né? Então, Maria era virgem? Vamos discutir isso. Jesus estava num corpo fluídico, não era um corpo material? Nossa, discutir, como diz a Carlinha, né? Sexo dos anjos. Então, que possamos nos ater ao que verdadeiramente nos torna um humano melhor, que é o estudo moral. O resto é fariseu enchendo linguiça, queimando tempo, ao invés de estar estudando, aprendendo para melhor servir. Não é verdade? Já fizemos muito isso. Já fizemos muito isso, Carlinha. E de economia social. Olha aqui, economia social. E o texto que a gente estava lendo agora só falava disso, né? Então, evite também. Evite. Por exemplo, as pessoas, dentro de uma instituição espírita, tem os trabalhadores e tem os frequentadores. Os frequentadores, eles são responsáveis pela atividade, eles são responsáveis pela manutenção da casa. Mas os frequentadores não. Eu não tenho que estar. Por exemplo, nós estamos fazendo o nosso curso de mediunidade. Né? Fazemos 2 livros lá. Lá na sala deve ter uns 300 ar-condicionados. Né? Então, nada mais justo, no final do mês, a gente se reúne, como a gente faz também no Porto de Luz, que é um centro espírita pequeno. A gente junta, cada um doa se quiser e quanto quiser, e ali a gente repassa para casa. Confere na hora... Deu quanto foi de Pix, tanto, tá aqui, a nossa doação é X, para contribuir com a energia da casa. Então, isso é bom senso, mas eu não posso levar isso aos frequentadores. E mesmo os trabalhadores, nós temos que adquirir o hábito, as casas espíritas, prestar contas. Né? Se há doação, tem que prestar contas. Né? Olha, recebemos tanto de doação, gastamos tanto de energia, tanto de água, tanto de internet, tanto de material de limpeza. Para isso tem que protocolar tudo. Tivemos crédito ou tivemos débitos, mas tem que se prestar conta. Toda instituição tem que prestar conta. Eu coloquei do meu dinheiro tanto, acrescentei, coloque. É necessário prestação de conta, né? E eu acho que a prestação de contas não é nem para quem frequenta a casa, né? É mais pelo exercício de quem toma conta do dinheiro mesmo, né? E que aí ele se coloca numa situação de transparência. Sim. E de estar disposto a conversar sobre isso. Sim. Que, Marisa? Transparência. Dinheiro, ele precisa gera confiança. Artigo 2º. A sociedade se compõe de sócios titulares, de associados livres e de sócios correspondentes. Pode conferir o título de sócio honorário a pessoas residentes na França ou no estrangeiro que, pela sua posição ou por seus trabalhos, lhe possam prestar serviços importantes. Os sócios honorários são todos os anos submetidos à reeleição. Artigo 3º. A sociedade só admitirá as pessoas que simpatizem com seus princípios e com o objetivo de seus trabalhos, as que já se achem iniciadas nos princípios fundamentais da ciência espírita ou que estejam seriamente animadas do desejo de nela se instruírem. Em consequência, exclui todo aquele que possa trazer elementos de perturbação às suas reuniões,
seja por espírito de hostilidade e de oposição sistemática, seja por qualquer outra causa, fazendo assim que se perca o tempo em discussões inúteis. Todos os seus associados devem cultivar a mútua benevolência e o bom proceder, cumprindo-lhes em todas as circunstâncias colocar o bem geral acima das questões pessoais e de amor próprio. Olha que legal, né? E um dos pontos é, por exemplo, na instituição você tem o espaço do acolhimento, né? Aquela pessoa que não é espírita, que está passando por uma dificuldade espiritual, moral, ela é acolhida, ela é atendida, ela vai para o estudo do evangelho, mas isso não a obriga a ser espírita. Às vezes a pessoa busca só um acolhimento. Ficou boa, toca, bate asas e vai embora. Agora, quando a gente fala de um estudo espírita, por exemplo, como o nosso aqui, a gente está estudando agora, nesse momento, o Livro dos Médiuns. Tem como nós recebermos alguém aqui que quer discutir, discordar de tudo que nós estamos estudando? Não. O que ele veio fazer aqui? Aqui é para aqueles que são simpatizantes, que querem estudar o Espiritismo. Você vai me levar, eu vou estar no local que eu não concordo com nada daquele local, para ir para lá só para estar discutindo? Isso é falta de caridade, de bom senso. É verdade? Então, óbvio e lógico, se admite na sociedade aquelas pessoas que gostam e que são simpatizantes. E jamais levar uma pessoa para um estudo para atrapalhar o estudo. Artigo 4º. Para ser admitido como associado livre, o pretendente deve dirigir ao presidente um pedido por escrito, endossado por 2 sócios titulares, que se tornam fiadores das intenções do postulante. O pedido deve informar sumariamente, primeiro, se o requerente já possui algum conhecimento do Espiritismo. Segundo, o estado de sua convicção sobre os pontos fundamentais da ciência. Terceiro, o compromisso de se sujeitar inteiramente ao regulamento. O pedido será submetido à comissão, que o examinará e proporá, se julgar conveniente, a admissão, o adiamento ou o indeferimento. O adiamento é de rigor com relação a todos os candidatos que ainda não possuam nenhum conhecimento da ciência espírita e que não simpatize com os princípios da sociedade. Os associados livres têm o direito de assistir às sessões, de tomar parte nos trabalhos e nas discussões que tenha por finalidade o estudo, mas em caso algum terão voto deliberativo no que diga respeito aos negócios da sociedade. Os associados livres somente o serão durante o ano em que tenham sido aceitos, e para permanecerem na sociedade, a admissão deles deve ser ratificada no fim desse primeiro ano. Por que havia essa peneira toda? A sociedade aqui estava sendo construída. Lembra que aqui estava ainda sob a administração rigorosa, política. E até para fazer uma reunião tinha que se declarar o número de participantes nessa reunião, porque poderia, nessas reuniões, fazerem algo contra o próprio governo francês, entendestes? Então era um controle muito grande para isso. E o outro movimento é como é que eu vou levar alguém que não tem nenhuma informação. Por exemplo, eu posso trazer uma pessoa que não tem nenhum conteúdo espírita para estudar o finalzinho de O Livro dos Médiuns? Não tem como, a pessoa não vai entender nada. Então é uma questão de bom senso. A pessoa pede para entrar depois de um ano, não participou, não teve a sua assiduidade, não contribuiu com nada. No final, tchau. Afastado. Você não se comprometeu, não se dedicou, né? Artigo 5º. Para ser sócio titular, é preciso que a pessoa tenha sido, pelo menos durante um ano, associado livre, tenha assistido a mais de metade das sessões e dado, durante esse tempo, provas notórias de seus conhecimentos e de suas convicções em matéria de espiritismo, de sua adesão aos princípios da sociedade e do desejo de proceder, em todas as circunstâncias, para com seus colegas, de acordo com os princípios da caridade e da moral espírita. Os associados livres que hajam assistido regularmente durante 6 meses às sessões da sociedade
poderão ser admitidos como sócios titulares se, além disso, preencherem as outras condições. A admissão será proposta ex officio pela comissão, com o assentimento do associado, se for, além disso, apoiado por 3 outros sócios titulares. Em seguida, se tiver cabimento, será votada pela sociedade em escrutínio secreto após um relatório verbal da comissão. Só os sócios titulares têm voto deliberativo e gozam da faculdade concedida pelo artigo 25. Organizado, né? Artigo 6º. A sociedade limitará, se julgar conveniente, o número dos associados livres e dos sócios titulares. Artigo 7º. Os sócios correspondentes são os que, não residindo em Paris, mantenham relações com a sociedade e lhe forneçam documentos úteis a seus estudos. Podem ser nomeados por proposta de um único membro titular. Capítulo 2º. Administração. Artigo 8º. A sociedade é administrada por um diretor-presidente, assistido pelos membros de uma diretoria e de uma comissão. Artigo 9º. A diretoria se compõe de um presidente, um vice-presidente, um secretário principal, 2 secretários adjuntos e um tesoureiro. Além desses, poderão ser nomeados um ou mais presidentes honorários. Na falta do presidente e do vice-presidente, as sessões serão presididas por um dos membros da comissão. Artigo 10º. O diretor-presidente deve dedicar todas as suas atenções aos interesses da sociedade e da ciência espírita. Cabem-lhe a direção geral e a alta superintendência da administração, bem como a conservação dos arquivos. O presidente é nomeado por 3 anos e os demais membros da diretoria por 1 ano, sendo indefinidamente reelegíveis. Que foi o caso dele, que ficou sendo reelegível. E ele orientava, mas ninguém queria assumir, né? Artigo 11º. A comissão se compõe dos membros da diretoria e de 5 outros sócios titulares, escolhidos de preferência entre os que tiverem prestado concurso ativo ao trabalho da sociedade, dispensado serviços à causa do espiritismo ou demonstrado possuir ânimo benevolente e conciliador. Esse pré-requisito é importante. Estes 5 membros são, como os da diretoria, nomeados por 1 ano e reelegíveis. A comissão é, de direito, presidida pelo diretor-presidente, ou em falta deste, pelo vice-presidente, ou por aquele de seus membros designado para esse fim. A comissão tem a seu cargo o exame prévio de todas as questões e proposições administrativas e outras que hajam de ser submetidas à sociedade. A fiscalização das receitas e despesas da sociedade e as contas do tesoureiro. A autorização das despesas ordinárias e a adoção de todas as medidas de ordem que julgue necessárias. Compete-lhe, além disso, examinar os trabalhos e assuntos de estudo propostos pelos diversos sócios, formulá-los ela própria a seu turno e determinar a ordem das sessões de acordo com o presidente. O presidente poderá sempre se opor a que certos assuntos sejam tratados e postos na ordem do dia, salvo quando se recorrer da sua decisão à diretoria, que decidirá. A comissão se reunirá regularmente antes da abertura das sessões para o exame dos assuntos rotineiros e também, sempre que julgar conveniente. Os membros da diretoria e da comissão que, sem justificativa, se ausentarem por 3 meses consecutivos, serão considerados como tendo renunciado às suas funções, devendo ser providenciada a sua substituição. 3 meses, né? É interessante que aqui ele fala bastante do funcionamento da reunião, da sessão. Ele não fala de que eles têm que professar fé, não tem nada disso. A única coisa que ele pede é bom ânimo, benevolência. Essa parte dos credos, comprometimento, assiduidade, né? Das diretrizes da doutrina em si, ele não fala, né? Artigo 12º. E lembra que aqui estava surgindo a doutrina.
Estava surgindo aqui a sociedade. Gente, isso aqui, para fundar a sociedade, eles tinham que ter todo esse regimento. Isso era algo que exigia, porque ele tinha que apresentar essa documentação, ele tinha que registrar essa documentação. Então não era só abrir uma sociedade, não, tinha que ter toda uma... E ele era da área jurídica, a família de Kardec era da área jurídica. E ele não pede para ninguém assinar nada, vai ser notório conhecimento, a boa intenção, a prática, a assiduidade, isso já vai dizer mais do que a pessoa assinar qualquer coisa. Qualquer documento, qualquer ato de fé. Né? Artigo 12º. As decisões, quer da sociedade, quer da comissão, serão tomadas por maioria absoluta dos membros presentes. Em caso de empate, prevalecerá o voto do presidente. A comissão poderá deliberar quando estiverem presentes 4 de seus membros. O escrutínio secreto será obrigatório, desde que 5 membros o reclamem. Artigo 3º. De 3 em 3 meses, 6 sócios, escolhidos entre os titulares e os associados livres, serão designados para desempenhar as funções de comissário. Os comissários são encarregados de velar pela ordem e regularidade das sessões e de verificar o direito de entrada de toda pessoa estranha que se apresente para elas assistir. Para esse efeito, os sócios designados se entenderão, de modo que um deles esteja presente no início das sessões. Artigo 14º. O ano social começa em 1º de abril. As nomeações para a diretoria e para a comissão se farão na primeira sessão do mês de maio. Os membros em exercício continuarão nas suas funções até essa época. Artigo 15º. Para se proverem as despesas da sociedade, os titulares pagarão uma cota anual de 24 francos e os associados livres uma cota de 20 francos. Ao serem admitidos, os sócios titulares pagarão, além disso, 10 francos como joia de entrada. A cota é paga integralmente por ano corrente. Os que forem admitidos só terão que pagar, do ano em que se der a admissão, os trimestres ainda não decorridos, incluindo o trimestre em que essa admissão se verificar. Quando marido e mulher forem aceitos como associados livres ou titulares, será exigida apenas uma cota e meia pelos dois. A cada 6 meses, em 1º de abril e 1º de outubro, o tesoureiro prestará contas à comissão do emprego e da situação dos fundos. Pagas as despesas ordinárias de aluguéis e outros gastos obrigatórios, se houver saldo, a sociedade determinará o seu emprego. Artigo 16º. Será conferido a todos os membros admitidos, associados livres ou titulares, um cartão de admissão com especificação do seu título. Esse cartão fica com o tesoureiro, de cujo poder o novo sócio poderá retirá-lo, pagando a sua cota e a joia de entrada. O novo membro só poderá assistir às sessões depois de haver retirado o seu cartão. Não o tendo feito até um mês depois da sua admissão, será considerado demissionário. Como demissionário será também considerado todo sócio que não houver pago sua cota anual no 1º mês da renovação do ano social, apesar de avisado neste sentido pelo tesoureiro. E a gente diz assim, mas tia, se o caboclo não puder pagar, não vai participar. Lembra, trabalhador, e ele chama o trabalhador de sócio, associado, e frequentador assistido. Né? Então, se a pessoa quer se associar, ela tem responsabilidades com a casa, né? Ela tem responsabilidade. E a gente sabe que a Europa as coisas é baratinha, né? É tudo muito caro na Europa, sempre foi assim. Então, imagina o aluguel de uma sala. Porque Kardec não decidiu sozinho, vou alugar uma sala e vamos fundar uma sociedade. Não. O grupo já estava, o grupo estava trabalhando. A casa dele era pequena. Exatamente. Ele não tinha recursos, lembra que ele era um professor, e olha que ele colocou muito dinheiro no início, inclusive para publicar a Revista Espírita e os demais livros. Ele ficou numa situação financeira difícil também, mas nunca lhe faltou o necessário. Então, uma vez a criatura se transformando num trabalhador, vou usar o termo, em sócio,
ele precisa assumir as responsabilidades da instituição também, né? E assim finalizamos aqui na sessão da administração da Sociedade Espírita esse capítulo e ainda teremos outros. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Ao invés de nós estarmos trancados escrevendo, vamos fazer o bem, vamos estudar. Então, que possamos nos ater ao que verdadeiramente nos torna um humano melhor, que é o estudo moral. O resto é fariseu, enchendo linguiça, queimando tempo, ao invés de estar estudando, aprendendo para melhor servir. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E agradecemos ao nosso Senhor Jesus, aos amigos espirituais pela condução do trabalho e até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir.